pessoal, bem-vindos de volta ao Back with Jesus, o vosso podcast cristão que todos os novos episódios traz uma nova temática e nós hoje trazemos uma coisa mega especial, como sempre, porque tudo o que a gente traz, eu digo sempre isto, tudo o que a gente traz é especial desde o momento em que a gente fala sobre Jesus. Por isso, tudo é especial quando há Jesus. E nós hoje trazemos o quê? Então, nós hoje trazemos um estudo. Assim, é um estudo muito simples, muito pequenininho, que tem a ver com os dias de hoje. Tem a ver com os dias de hoje, com o mundo atual, e que nós já não fazíamos há algum tempo. Então pensamos em trazer hoje para vocês um estudo. Ele encontra-se em Lucas 6, a começar no 27. Ou seja, isto é literalmente a falar sobre amor. Certo. Que nos dias de hoje está um bocadinho em falta. Certo. É Em cada um de contraste. nós, às vezes. É isso. Mas a gente vai ler e depois vamos fazer aqui um mini estudo. Por isso, se vocês também quiserem, ao mesmo tempo, peguem na vossa Bíblia e leiam connosco. E participem e peguem no vosso caderninho e nas vossas canetas e escrevam connosco. No fim, se vocês quiserem, partilhem connosco aquilo que vocês escreveram, É aquilo isso. que vocês retiraram desta passagem, que apesar de ser simples, há sempre uma coisa muito profunda a tirar de cada passagem da Bíblia. Sim, Não é? é verdade. Pronto. Queres começar tu? Nós vamos ler NVI. Sim, NVI. Então eu vou começar. Então é Lucas 6, 27. Eu vou ler até ao 31, ok, Mário? Ok. Mas eu digo a vocês que me estão ouvindo: amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiem, abençoem os que os maldiçoem, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Se vocês amarem aqueles que os amam, que mérito terão? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E, se fizerem o bem àqueles que são bons com vocês, que mérito terão? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receberem devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então, a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Portanto, sejam misericordiosos, como é misericordioso o Pai de vocês. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para vos medir. Podes ler. Jesus fez também a seguinte comparação. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não te dás conta da viga que está no teu próprio olho. Como podes dizer ao teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, se tu mesmo não consegues ver a viga que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então tu verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ok. A gente mistura aqui um bocado o brasileiro com o português, porque a gente lê em causa das brasileiro, mas versões, tenta mudar isto um bocadinho também para português, para Perceber melhor. perceber um bocadinho melhor. Sim. Olha, eu acho que podemos primeiro começar por atribuirmos um título a isto, porque nós temos feito estudos semanais em que lemos uma passagem e temos temos É um assim, método. É. Então nós começamos por... não é tão grande como isto, porque Sim. nós aqui deixamos porque nós percebemos que ao tirar parte, se parássemos num sítio e depois íamos buscar a outra parte a seguir, por isso acho que desde o 27 ao 42 liga-se tudo. É sempre um bocadinho mais pequenino e então nós atribuímos um título a esse, mas nós não falamos uma com a outra nesse método. Quando nos reunimos é que as ideias depois juntam-se e é engraçado ver coisas diferentes, mas coisas iguais também ao mesmo tempo. É mais pequenino, atribuímos um título e depois no texto vemos as palavras-chave que nos vão dar o contexto
vemos ao original também e depois eu e a Mari debatemos e chegamos a um consenso do que é que aquela passagem queria dizer, qual era a mensagem central daquela passagem e como é que nós conseguimos aplicar no dia a dia, ou seja, como é que aquela palavra sai. Pode ser transportada para os dias Exatamente. de hoje. E é viva para os dias de hoje. Pronto. O título que eu escrevi foi O Pedido Mais Difícil, o amor. Ok, eu não pus aqui o título, mas eu vou dizer agora um, que é como fazer o bem num mundo em que está virado ao contrário, tudo. Ou em que tudo está virado ao contrário, é assim. Muito bem. Olha, é assim, eu pus muitas palavras-chave e não sei se vale a pena estarmos aqui, tipo, Não, acho que não. porque eu acho que muitas coisas daqui se podem retirar, porque literalmente a gente vê... Faz só tipo um resumo. Vais Pronto. vendo as palavras e fazes um resumo. Olha, mas eu vou só dizer, não vou dizer o significado delas, porque, pronto. Mas podemos também dizer aqui, eu vejo o significado e quando nós fazemos o nosso estudo, nós vemos o significado das palavras numa aplicação que se chama Bíblia Strong. Tu vês noutra? Não, é nessa. Pronto. Eu não consigo instalar no iPhone. Eu pus no iPad. Pois, eu só consigo no meu tablet também. Pronto. Não sei porquê. Mas se alguém souber outro método para instalar no iPhone, diga. Mas pronto, eu pus no versículo 27, vocês, ou seja, porque Jesus está literalmente a falar neste caso, para quem ele estava a falar, mas Normalmente, desculpa, Mari, estas palavras-chave é para responder às perguntas do texto, é para quem é que ele está a falar, o que é que ele está a falar, como é que as pessoas eram, e ao retirarmos do texto estas palavrinhas-chave, já vamos construir a mensagem central por todo. Pronto, antes de vocês eu pus eu, porque quem estava a falar era Jesus, o eu é Jesus, o vocês é Jesus a falar diretamente para aquelas pessoas, ou seja, ele não estava a dizer assim, aqueles dali, está a falar vocês, o que torna a mensagem de Jesus mais pessoal. Depois pus o amem, inimigos, façam o bem àqueles que odeiam, abençoem aqueles que amaldiçoam, orem, depois pus maltratam, ou seja, orar por aqueles que nos maltratam, depois pus a expressão como vocês querem, e por fim pus sejam misericordiosos e perdoem. Se vocês repararem, todas as palavras-chave da Mari respondem sempre à anterior, ou seja, isto aqui tem que dar uma mensagem, tem que ser uma mensagem central e todas têm que responder umas às outras. Aqui é eu, Jesus, que é quem está a falar, para quem é que ele está a falar? Está a falar para vocês, bem a seguir. Depois o amém deve especificar o porquê de Jesus ter dito amém. E depois inimigos, façam o bem, ou seja, as palavras mais marcantes do texto é as que nós realçamos, né? É as nossas palavras-chave. Exatamente. E nós vamos sempre ver o significado original para perceber exatamente, porque às vezes as coisas... já são coisas mais, um bocado às vezes mais transcendentes. Isto é uma forma assim mais prática de que nós agora arranjamos para estudar a Bíblia, porque realmente nós ao tirar as palavras-chave conseguimos perceber muita coisa. E é bom porque às vezes eu não tenho palavras-chave que a Mariana tem, ou a Mariana tem e eu não tenho, mas ao juntarmos a mensagem central vamos perceber que precisávamos das palavras umas das outras e isso é muito fixe. Mas eu admito que isto para mim é um bocado confuso às vezes, porque é um novo método. Sim, porque há textos há passagens que são difíceis e que nós não conseguimos perceber bem o que é que está lá. Vezes. E é assim, às vezes as traduções dificultam um bocadinho. Nós fazemos sempre na Almeida Corrigida e ela das versões é um bocadinho mais complexa a nível de formulação de frases. A complexidade das frases também. Exato. E então nós costumamos sempre ler uma mais simples, a NBI e a NBT, que são normalmente as mais simples, para perceber mesmo o que é que o texto está a dizer. E depois passamos sempre para aquilo que é a mensagem central. Ou seja, aquilo que realmente, ao exprimirmos a mensagem toda, o que é que nós retiramos? Qual é o centro disto? Pronto, queres dizer? O que é que puseste? Olha, eu tenho aqui... Tu tens uma um coisa, testamento. sim. Mas é um resumo de tudo. Eu vou lendo algumas coisas e depois tu comentas, Mário. Então, eu escrevi que eu acho que esta passagem é o exemplo perfeito do contraste que vivemos agora e das instruções que Jesus deixou. Podemos considerar que o seu legado é de amor, mas também de confronto.
Jesus sempre deixou claro que era preciso amar o próximo, que era preciso ter muito amor e muita compaixão por o outro. Mas também, para dizer isso aos outros, precisou de ter um confronto com os outros, precisou de ser frontal e assertivo. Depois eu continuei a dizer, Jesus pede para que sejamos a luz e que possamos amar da forma como Ele amou. Algo que hoje em dia é muito difícil porque queremos sempre retribuir da mesma forma que nos é dado. Foi aquilo para ter dito aquilo no título. Eu acho que o mundo está de cabeça para baixo, porque nós andamos conforme aquilo que nos apetece. Com a nossa natureza humana. Exatamente. Eu sinto-me mal, então eu vou fazer mal. Eu sinto-me bem, pronto, hoje até apetece-me fazer bem. Nós andamos consoante aquilo que é as nossas motivações. E é egoísta da nossa parte, porque às vezes nós não sabemos o que é que o outro está a passar. Depois disso, algo que hoje em dia é muito difícil, porque queremos sempre retribuir da mesma forma que nos é dado, e isto não é o caráter de Cristo. E eu gosto sempre de realçar a identidade firmada nele que deveríamos ter. Eu acho que quando nós olhamos para os mandamentos de Jesus, é como se tivesse que ser um espelho. Eu estou a ler isto, mas eu tenho que ser isto. Então tem que ter este efeito. Aquilo que eu estou a ler, eu tenho que aplicar na minha vida. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que ser parecido com Ele. Muitas vezes, nas nossas vidas, passamos por situações difíceis e que não têm justificação para acontecer. E colocamos sempre a dúvida em Deus, porque é a mim. Eu acho que, por nós não termos as coisas respondidas como nós queremos, nós aqui deturpamos um bocado as coisas e não agimos conforme, por exemplo, esta passagem que Jesus disse. Então pensamos, mas porquê a mim? Mas porquê a mim se eu faço... Podia ser aquele. Exato. Porque não o outro? Ou porque é que o outro tem e eu não tenho? E Deus fala aqui na inveja e fala aqui de nós não darmos ao outro aquilo que nós estamos a passar. Eu acho que é muito importante, porque nós perdemos-nos um bocado neste sentido de... Eu queria que a minha situação estivesse resolvida, mas até ela estar resolvida eu vou ser má para toda a gente porque é o que me apetece. Lá está. É mais uma vez uma motivação egoísta. Depois, a maneira como lidamos com estas situações demonstram quem Jesus realmente é nas nossas vidas. Não temos que ignorar as nossas emoções. Se eu quiser chorar, eu choro. Se eu quiser isolar-me, eu também isolo. Se eu não quiser falar, então também está tudo bem. Há tempo para tudo. Logo há tempo para reconhecer e passar por todas estas emoções. Não quer dizer que nós, no processo, não possamos reconhecer essas emoções ou mesmo ter essas emoções. Jesus não anula esses sentimentos, porque Ele sabe que nós somos humanos, Ele sabe que nós somos carne. Se somos carne, nós vamos chorar, nós vamos nos rir, nós vamos berrar. É a maneira como nós passamos pelo processo, aí sim é que é a nossa identidade, aí sim é que é demonstrada quem está realmente em nós. Mas no meio desta montanha russa, renunciei a Cristo, magoei alguém, fiz coisas que depois precisei de me arrepender. Esta é a identidade de Cristo, entregar a Ele quando passo pela crise. E isto inclui as minhas emoções. Eu digo mais uma vez, crise temporária. Não é para permanecer. A crise está lá, mas sai. Da mesma forma que estes sentimentos maus saem. A crise é igual. Não é para permanecer. Então choramos, rimos, gritamos, chateamos, faz parte. Mas em todas estas emoções, Jesus tem que estar presente. Entregarmos tudo e preencher todos esses espaços com Ele e a sua presença. Depois eu tenho mais, mas podes falar até agora. Olha, eu vou começar pela justificação do meu título, que também se enquadra naquilo que tu disseste, que é o pedido mais difícil que Jesus nos faz. Muitas das vezes não é nós renunciarmos mil e uma coisas, é amar o próximo, porque eu acho que é o amor perante o mundo em que nós vivemos é o ato mais louco perante o mundo à nossa volta, que é como assim tu vais amar aquele que está a falar mal de ti? Sim. Como assim tu vais ter compaixão por aqueles que estão-te a fazer mal? E então eu acho que é isso mesmo que é a coisa mais difícil, porque isso nega mesmo a nossa natureza humana. A minha natureza humana perante alguém que me faz mal, que fala mal de mim, é retribuir na mesma moeda. E Jesus o que é que diz? Não, ama, ora por aqueles que falam mal de ti. Então eu acho que é a coisa mais difícil que muitas vezes Jesus nos pede e também é mais difícil de concretizar, porque muitas das vezes, lá está, como tu disseste, as nossas emoções vêm e olhar para Jesus torna-se a coisa mais difícil. Olhar para esta passagem em que Jesus diz
amem os vossos inimigos, torna-se a coisa mais difícil perante uma situação em que nós deparamos, porque todos os dias nós lidamos com pessoas, todos os dias nós lidamos com pessoas que nos tiram de sério, seja no trabalho, seja na faculdade, seja muitas vezes em casa, nós lidamos com isso. Há situações, pessoas que têm opiniões diferentes da nossa e que todas as nossas emoções vêm ao de cima e aquilo que nós queremos fazer é retribuir mal com mal. E Jesus diz, isso não é para se fazer, porque é aquele ditado que nós ouvimos desde quando nós somos pequenas, e a Bíblia fala mesmo disso, que é fazer aos outros aquilo que nós gostávamos que nos façam a nós, que é, nós gostamos de ser tratados com amor, então vamos tratar as outras pessoas também com amor. E eu acho que isso demonstra muito, muito, muito o caráter de Deus em nós e demonstra o fruto, porque a partir do momento em que nós temos o fruto do Espírito Santo em nós vamos conseguir demonstrar amor perante situações em que outras pessoas reagiriam mal e quereriam retribuir com maldade. Ou seja, eu acho que é mesmo aqui cortar toda a proposta humana que muitas vezes vem em nós e vem na nossa natureza pecaminosa, mas é olharmos para Cristo e vermos o que Cristo nos pede nesta passagem. Eu acho que nós perdemos-nos um bocado porque fazemos ao outro como se ele não fosse parte da minha família. Eu à minha irmã não iria, por mais que não concordasse com ela, não iria maltratá-la. Então eu tenho que pensar um bocado que os outros também fazem parte da minha família em Cristo. Então se eles fazem parte, eu não posso retribuir da mesma forma que eles nos fazem a nós. Eu não posso fazer o mesmo, porque se eu quero a bênção para mim, se eu quero a misericórdia de Deus para mim, com que lata é que eu posso pedir se eu ao outro faço mal? Tipo, com que lata mesmo? Qual é a ingratidão de eu estar a pedir a Deus, olha, faz isto por mim, ou eu precisava mesmo disto, ou precisava de sair daquilo. Enquanto ao próximo eu estou a fazer aquilo que ele me pede para eu não fazer. E eu acho que isto é literalmente o fundamento do cristão, que é o amor ao próximo. Sim. Eu não posso querer viver uma vida com Cristo se eu não demonstro amor para as pessoas que estão à minha volta. Porquê? Porque isto é a primeira coisa e é o primeiro mandamento. Amem-se uns aos outros. Quer dizer, não, amem a Deus e depois amem-se uns aos outros. Ou seja, eu não posso querer cumprir o primeiro mandamento, que é amar a Deus, sem o segundo, porque estão ligados. Eu não consigo ter amor por Deus se eu não consigo demonstrar amor por quem está à minha volta. Então, como tu estavas a dizer, é olhar para Jesus mesmo como se ele fosse um espelho. E muitas das vezes, quando nós temos dificuldade em aplicar isto na nossa vida, que é algo realmente difícil, eu muitas vezes tenho realmente dificuldade em olhar para a pessoa que está ao meu lado porque está-me a tirar do sério, eu estou-me a passar, e olhar para ela como, tipo, é meu irmão em Cristo, é alguém que eu tenho que realmente amar e ter compaixão, porque só assim é que eu também vou conseguir chegar perto dessa pessoa e conseguir falar sobre Jesus e trazê-la para o reino, que é a nossa maior missão aqui na Terra. Exatamente. Então, eu acho que nós, quando tivermos dificuldade nisto, é mesmo olharmos para as palavras de Jesus e olharmos para o sacrifício dele na cruz, porque eu acho que o sacrifício de Jesus na cruz, perante todos aqueles que o odiavam, que falavam mal dele, é mesmo demonstrar um ato de amor incrível. Porque o primeiro encontro que nós temos com Cristo, não é? Quando há aquele momento de fazermos a oração de salvação, é um encontro de amor. É quando tu te sentes amado de uma forma inexplicável, de uma forma sobrenatural, é quando te sentes perdoado, principalmente. Ok, eu já posso respirar, eu já ninguém me acusa de nada, porque eu já conheci o amor. E então eu acho que nós temos que ser assim, nós temos que ser, primeiramente, antes de tudo, nós temos que ser esse amor para os outros. Claro que é muito difícil, como a Mari estava a dizer, é mesmo muito difícil nós querermos amar alguém numa situação em que nós só nos queremos passar e dizer um monte de coisas, mas temos que pensar que, tanto no sacrifício de Jesus, mas quando nós conhecemos primeiro como é que foi o meu encontro com Deus, foi realmente um encontro de amor. Se foi um encontro de amor, eu não posso sequer ser um impedimento na vida da outra pessoa, porque eu quero que a outra pessoa também passe por isso e também sinta isso. Então nós temos que pensar, lá está, é sempre pensar no outro.
O cristianismo, eu digo sempre isto, em quase sempre, o cristianismo não é individual, é coletivo. É coletivo e já mesmo a nossa identidade não é uma coisa assim tão pessoal como nós achamos que é. A nossa identidade vem de outra pessoa. Se eu quero ter a identidade de Cristo, eu não quero ter a minha. Eu não quero ter os meus gostos, eu não quero ter as minhas vontades, no sentido, não é gostos de cores ou gostos de personalidades, mas é no sentido de gostos se são com boas intenções. Ou seja, nós temos que pensar, eu tenho que desconstruir um bocado o meu eu para que Deus possa habitar em mim, para que Deus possa ser visto em mim. Eu antes não entendia, eu quero diminuir para que as pessoas vejam. Eu não percebia isto, tipo, eu não percebia como é que eu vou diminuir? Como é que Cristo vai estar na minha vida? O que é isto? E ao longo do tempo nós vamos percebendo que eu cada vez quero mais a identidade e o caráter de Cristo do que quero a mim, porque se eu sei que vou por mim, eu vou escolher tudo aquilo que não é suposto, errado, tudo aquilo que é contra a Bíblia. É contra a Bíblia e tudo aquilo que Deus pede exatamente para nós não fazermos. Isto é o que é sermos vistos, Jesus ser visto em nós. É isto. É nós renunciarmos todos os dias à nossa carne. É ter uma vida. Claro que há dias que nós vamos dizer, poça, mas lá está, foi o que eu disse, as emoções estão aqui, elas são para ser assumidas, elas são para ser reconhecidas. Agora, como é que nós as vamos expor? É de forma errada? É para magoar o outro? É para insultar a outra pessoa? Porque Jesus chorou, Jesus riu-se, Jesus divertiu-se com as pessoas e nós também podemos passar por isto. Jesus irritou-se, levantou mesas, é assim, mas é com a intenção de magoar o outro? Irritamos-nos por causa de uma injustiça, porque realmente existe mal naquela injustiça? Isto depois depende muito, depende mesmo muito como é que nós canalizamos essas emoções e como a fazemos. E eu acho que o mais extraordinário desta passagem aqui é Jesus, além de dizer amem os vossos inimigos, porque isto pode ser uma coisa clichê. Ok, eu tenho que amar os meus inimigos. Mas porquê? E eu gosto desta passagem quando Jesus diz mesmo assim, até uma pessoa que faz mal consegue amar as pessoas de quem gosta, né? Vamos agora passar aqui, tipo, sei lá, um psicopata, um sociopata que não consegue viver na sociedade, consegue amar as pessoas que estão, tipo, mais próximas dele. Mas nós, como é que nós demonstramos a diferença? E é aqui que Deus é visto na nossa vida e o caráter de Cristo é visto na nossa vida. A partir do momento em que numa situação em que se calhar a minha natureza humana vinha ao de cima e perante alguém que mal diz sobre mim, eu possa dizer, tipo, responder de forma calma e amar e ter compaixão por aquela pessoa. Porque lá está, é mesmo aquilo que Jesus diz. Vocês não vão demonstrar, ok, conseguem demonstrar o meu amor, mas eu consigo demonstrar o meu amor através da amizade que tenho com os meus amigos, do amor que tenho com eles, do amor que tenho com os meus pais, e etc. Mas eu consigo demonstrar ainda mais o caráter de Cristo e podem ver o caráter de Cristo em mim a partir do momento em que, se calhar, numa situação pior, eu posso demonstrar o carinho dele e o amor dele. E, obviamente, isto não é... Se calhar a gente lê esta passagem e pensa assim, então eu vou agora ser o quê? Vou deixar que toda a gente me calque? Não, é apenas demonstrar amor e compaixão por aqueles que estão à nossa volta. Não quer dizer que a gente vá agora, tipo, ser diminuídos. Exatamente. Não, nem podemos sequer deixar isso acontecer. Temos que ter a sabedoria de perceber, ok, Jesus alertou-me para este tipo de situações. O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso responder a isto? Como é que eu posso atuar neste tipo de situações? Primeira coisa, tenho que me manter calma. É a primeira coisa, tenho que me manter calma, vou lá, vou orar a Jesus, vou orar a Deus, pode sair aquela raivinha de estimação. E depois é atuar, depois ok, olha, já me acalmei, isto já passou, isto não é assim tão importante, não vai ficar aqui uma mágoa gigante, porque depois isso leva a outras coisas. E nessa situação é perguntarmos o que é que Jesus faria? Qual é o caráter de Cristo aqui? O que é que eu posso fazer? O que é que ele me avisou para eu fazer neste tipo de situações? Lá está. No meio da crise é quando é revelado o caráter de Cristo em nós.
não é no dia-a-dia em comum, normal. Não é no dia de sol, de praia, não é quando está tudo bem, não é. É no meio da crise, é nas piores situações quando o caráter de Cristo é revelado em nós. Porquê? Porque em primeiro lugar nós mantemos aquilo que Ele nos diz para fazer, os mandamentos dEle, e isso é obedecer, isso é obedecer à sua palavra. E nós podemos ver que os discípulos passaram por muita coisa, a vida deles, depois de Cristo ir, não é? E sofreram perseguições, maltrataram-nos, torturavam-nos, mas conseguia-se ver num versículo, às vezes de Paulo ou até em 1 de João, o sofrimento deles, mas conseguia-se ver a honra de servir a Cristo exatamente no mesmo versículo. Porque, lá está, agradar a Deus e viver para Deus é muito maior do que aquilo que eles estão a passar naquele momento. E é esse patamar que nós queremos sempre atingir. É esse nível de comunhão e de relacionamento com Deus que nós queremos atingir. E eu acho que não só o mundo está deturpado, não é? Certos cristãos também estão um bocadinho, porque no sentido de eu acho que ser um bom cristão é só os frutos. Estás a entender? Se a minha fé tem frutos. Ou se a minha fé tem obras. Ou frutos não é no sentido do fruto do Espírito Santo, é frutos mesmo de obras. Exatamente. De coisas feitas. Eu oro e a doença sai, ou eu oro e as coisas acontecem. E o pessoal esquece que se não tiverem o caráter de Cristo, não lhes adianta, porque não fazem parte da família de Cristo. Não adianta fazer obras vazias se não primeiro lerem o que é que Jesus diz para sermos. Se nós não formos primeiro, não adianta vir as obras e os frutos disso. Não adianta. Porque isso é algo automático, é um benefício que Deus nos dá. Sim. Se tu és assim, pronto. Não é? Se tu me buscas desta maneira... Obviamente a nossa fé tem que ter obras e tem que vir com coisas práticas e realizadas. Mas lá está, não nos adianta nós fazermos 1001 coisas durante a nossa vida se no fim dela nós chegamos à conclusão que o caráter de Cristo não está em nós. Exatamente. E eu acho que é uma coisa que nós todos os dias temos que vir a desenvolver, porque eu todos os dias percebo que em alguma situação eu não tive o caráter de Cristo em mim. Sim. E eu acho que isso é super bom, nós podemos chegar ao fim do dia e refletir, ok, se calhar eu falhei aqui e se calhar eu podia ter demonstrado o caráter de Cristo em mim nesta situação. E eu acho que isso é super importante nós reconhecermos e nós também trabalharmos nisso para que todos os dias o nosso caráter e a nossa identidade enquanto cristãos possa ser desenvolvido e que o fruto do Espírito seja cada vez maior em nós e cada vez mais notável, para que os outros possam olhar para nós através das nossas ações, daquilo que nós dizemos, e verem que em nós habita o Espírito Santo. Porque isso é considerado obras também. Sim. Nós sermos assim é considerado uma obra, é a obra de Cristo. É considerado nós, se vivermos assim esta vida, porque se repararmos, a Bíblia diz especificamente, se assim. Paulo para Timóteo, se assim, assim, assim e assim. 1 de João, vocês têm que amar a serem assim, assim, assim. Todas as igrejas tiveram instruções específicas de como é que teriam que ser. Não só a parte espiritual, mas principalmente o caráter. Como é que é o caráter da igreja? O caráter da igreja é sólido na palavra? Eles estão a cumprir aquilo que Jesus dizia? Por isso eu acho que nós temos mesmo que pôr isto em primeiro lugar. Eu tenho o caráter de Cristo todos os dias. Em situações mundanas, né, no nosso cotidiano, perguntar para nós o que é que Jesus faria. E aí já revela se nós temos o caráter de Cristo ou não, porque há situações em que nós simplesmente não queremos. E nós temos natureza humana em nós. E pecamos, exatamente. Que era muito mais fácil fazermos assim, e quando nos tornarmos crentes, a natureza humana e os desejos carnais e o pecado saírem daqui, mas não acontece. E é uma luta diária todos os dias. E é a luta do cristão. É mesmo nós todos os dias escolhermos perante os nossos desejos, perante as nossas vontades humanas, pecaminosas, escolhermos a Cristo. É todos os dias nós perante uma situação em que nós queremos, na nossa natureza humana, insultar a pessoa, passar-nos, a levar a voz, nós escolhermos a paz, digamos assim. Porque depois nós somos acusados com isso. Sim.
Nós somos acusados do que nós fazemos. Se tu és cristão, então... Porque é que faz isso? E não só por ele, por as pessoas de fora, mas depois o diabo está-nos constantemente a acusar da forma que nós agimos ou que nós agimos contra aquela pessoa. Ou seja, nem sequer vale o esforço. Nem sequer vale o esforço de nós estarmos a acusar o outro. Não vale. Vale sempre a pena escolher o amor. Porque, isso sim. Sim, nós temos sempre coisas más, não é, que nós fazemos e que vamos ter sempre alguém a dizer que nós fizemos isto ou aquilo. Por isso não vale a pena responder da mesma forma. Não vale a pena. Vale a pena é buscar sempre o caráter de Cristo e percebermos que estamos a cumprir os mandamentos de Jesus. E isso é muito bom. Meu Deus, nós estamos a agradar a Deus, parece a maior recompensa de sempre. E eu acho que é sempre olharmos, eu acho que resumidamente, é nós olharmos para o caráter de Cristo e olharmos para o exemplo dele. Porque em 1 João 4,9 está escrito: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é nós podermos perceber que nós temos a capacidade de escolher amar as outras pessoas porque ele primeiro, sendo nós pecadores, falhos, que vamos contra a palavra dele, ele nos escolheu amar. Ele escolheu morrer por nós, ele escolheu sacrificar-se por nós numa cruz, para que nós hoje possamos ter a capacidade de amar e estar na sua presença, que são as coisas melhores que nós temos na nossa vida. E se vocês continuarem a ler, Deus vai fazer uma analogia das árvores e dos frutos, e ninguém vai escolher uma árvore má para dar maus frutos, não é? E eu fui pesquisar como é que era mais ou menos o processo de frutificação, de como é que se tinha que plantar as árvores. E no momento em que temos que plantar as árvores, há uma escolha, porque consegue-se perceber se a árvore está doente ou não. Ou seja, se a árvore está doente, ninguém vai pegar numa árvore doente. Primeiro vai cuidar dela, depois para plantar, e se realmente conseguir cuidar dela. Ou seja, nós temos que ser assim. Nós temos que perceber, eu estou neste momento a ser uma árvore má ou uma árvore boa? Eu estou a ser uma árvore que vai dar bons frutos ou uma árvore que vai dar maus frutos? Eu estou a ser uma árvore que vai ser escolhida por Deus, porque isto importa, vou ser escolhida por Deus, e se não estou a ser, então ajuda-me a perceber o que é que eu ainda tenho que mudar, ajuda-me a perceber o que é que eu tenho que curar, o que é que eu tenho aqui escondido que não quero que ninguém veja, e às vezes é necessário isto vir ao de cima, o que está oculto. Por isso é pensar, qual é a árvore que eu quero ser hoje? E se Deus vai me escolher ou não? O importante é sempre focarmos em Cristo e focarmos em sermos melhores pessoas em Cristo. E o nosso alvo é sempre Jesus. O nosso foco é sempre Jesus. Certo. Não vale a pena nós olharmos para homens... Ok, é importante nós termos boas referências. À nossa volta é bom termos pessoas cristãs que nós olhamos e dizemos assim: uau, eu admiro esta pessoa, eu admiro porque tem bons frutos, tem um bom caráter de Cristo. Mas, além disso, é mais importante ainda nós olharmos para Cristo. Porque, sinceramente, é isso que importa. É nós olharmos para o caráter de Cristo e para os frutos de Jesus, porque aí está o nosso objetivo e o nosso alvo. Porque é bom nós termos, lá está, pessoas à nossa volta que tenham bons frutos, tenham um bom caráter, mas são sempre humanos. Por isso, mais do que isto, é olharmos para Jesus sempre. E como é que nós conseguimos influenciar as outras pessoas? É tendo o caráter de Cristo. Sim. Imaginem, eu estou aqui, né? Amanhã vou para o meu trabalho. Se eu escolher renunciar à minha carne no meu trabalho e quiser o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, imaginem a quantidade de pessoas que pode ser influenciada sobre o meu comportamento. Porque eu escolhi renunciar. A Mariana é exatamente igual. Ela é enfermeira. Imaginem, ela direciona-se. Está a ser enfermeira, está quase a acabar. Está a ir para o hospital. Imaginem a quantidade de utentes, não é? De doentes que ela consegue influenciar naquele meio. Porque nós acreditamos que Jesus é a cura. Imaginem o poder do comportamento da Mariana, porque todos os dias escolhe o caráter de Cristo. E se fôssemos assim todos, imaginem como é que seria o mundo. Mais cristãos, mais pessoas iriam ser alcançadas. Certo. Por isso, isto é mesmo muito, muito importante termos este caráter de Eu Cristo. até escrevi aqui, porque eu colei um autocolante que diz Be kind,
porque tem tudo a ver com aquilo. E eu escrevi assim: pode parecer uma declaração clichê, mas quando vemos tudo aquilo que Jesus nos convida a ser, percebemos que nada vale a pena se não formos misericordiosos, bondosos e amorosos com os outros. Como eu quererei falar de Cristo se a minha boca só declara palavras de ódio? É impossível. Exatamente. É muito verdade. E nós só conseguimos encher o nosso coração com aquilo que nós vemos, lemos ou ouvimos. Por isso, temos que nos encher da palavra de Deus. Exatamente. Certo? Porque é o foco de tudo. É a leitura da palavra, olhar para Cristo e falar com Ele. Exatamente. É isto? É isto. Uma palavra simples, que parece banal, parece clichê, como eu disse ainda agora, mas muito profunda. Mas parece que está esquecida também. Sim. E que nós muitas das vezes precisamos de ir um bocadinho mais a fundo e relembrarmos esta palavra, porque se calhar, falar de amor perante a Bíblia parece uma coisa super banal, mas às vezes vale a pena nós pararmos todas as nossas programações, fazer uma pausa e dizer, vamos voltar a isto. É, porque o amor é um confronto, o amor de Jesus é um confronto com nós próprios. É, tens que mudar, ponto. Não há outra solução, escusas de andar aí às voltas. Este é um caminho, não são 20, por isso é um confronto, mas é um confronto mesmo muito necessário que nós temos que ter com Deus todos os dias. Exatamente. É isto, Anitas? É isto. Por isso, pessoal, se vocês gostaram deste episódio, coloquem o vosso like. Como eu disse no início do vídeo, mandem as vossas reflexões, escrevam nos comentários acerca desta palavra, o que é que vocês acham, porque é muito importante nós também lermos e percebermos desse lado o vosso feedback. Por isso... Faltem, mas voltem com Jesus. Tchau!